Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no capítulo de número 9 de Atos, que diz o seguinte: a conversão de Paulo no caminho de Damasco. Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Nós vemos aqui, irmãos, que Saulo, após receber essa oração por imposição de mãos de Ananias, do servo Ananias, nós vemos aqui que ele, no mesmo instante, recuperou a vista, Recuperou a vista e
sentiu o desejo no seu coração de ser batizado, né? Recuperou a visão e sentiu no seu coração o desejo de ser batizado e foi batizado imediatamente, né? O perseguidor torna-se perseguido e, tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregavam Jesus, que este era o Filho de Deus. E todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? O povo não cria nele. O povo duvidava da conversão dele. O povo achava que ele estava blefando, que ele não estava sendo sincero, que ele queria apenas ver quem ali naquela sinagoga, naquela igreja, pregasse em nome do Senhor Jesus, para levar preso debaixo de vara e entregar para as autoridades, como ele sempre fez para trás, né? O povo pensava que era isto, né? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Ou seja, os irmãos da igreja, né, que cria, que via que ele realmente estava sendo sincero, estava falando a verdade, né, ficaram sabendo, né, que os sacerdotes armavam uma cilada para pegar Saulo, né, para pegá-lo, prender e matá-lo, né, e principalmente porque ele fazia antes a vontade deles, né, agora ele não fazia mais a vontade deles, ele não estava mais a serviço deles, ele não trabalhava mais para eles, e sim, ele era mais um daqueles que pregavam que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Que Jesus tinha morrido na cruz, tinha sido morto, crucificado e ressuscitou o seu terceiro dia. E subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Ele pregava dessa forma. Esse Jesus Cristo cura. Esse Jesus Cristo salva. Esse Jesus Cristo batiza. Esse Jesus Cristo dá vida eterna, né? Saulo pregava exatamente dessa forma o Jesus crucificado, né? Por esse motivo queriam matá-lo, né? Mas os irmãos, né, sabendo de tudo isto, o ajudaram a sair da cidade de forma sutil, que eles não tomassem conhecimento, né? E eu digo, isso me lembra muito, né, a prostituta Raabe lá em Jericó, né, que Josué, quando mandou os espias para poder tomar a cidade, né, ela escondeu os 2 espias de Josué, né? Porque a polícia bateu na porta, a polícia da cidade, porque viu que tinha chegado gente estranha, né? E queria tirá-los para fora para linchá-los, né? E Raabe escondeu eles, né? No sótão do apartamento, da casa, né? E despachou os vigias, né? Indicando eles por um caminho do qual ela não mandaria eles ir. Ela já tinha o plano na sua cabeça, né? Ela foi usada ali naquele momento ali pelo Espírito Santo de Deus e os mandou, corre que vocês vão pegar ele, que eles pegou o caminho para tal lugar, onde que chegar no porto, né? E eles correram para aquele lado, né? E ela imediatamente pegou eles, desceu eles pela corda do muro, já para o lado de fora, e mandou para eles que eles fossem para a serra, para o outro lado, ao contrário daqueles homens, mandou que eles ficassem lá por lá 3 dias, para depois, então, retornar à sua cidade, que aí já tinha parado de procurar, né? Foi exatamente descida por uma corda pelo muro da janela que dava para o lado de fora da cidade. E aqui fizeram a mesma coisa com Saulo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo.
Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Esse povo de Jerusalém não sabia o que tinha acontecido, né? Eles não tinham a informação correta, abertamente, clara e transparente do que tinha acontecido com Saulo. Porque essa mudança, né? E foi tudo muito rápido, eu creio que isso aconteceu dentro de uma semana, 2, 3 semanas, um mês no máximo, né? E de repente aquele perseguidor, aquele predador virou presa. Que negócio é esse, né? No bom sentido, é claro, né? E daí, voltando, eles pegaram, não criam e fugia dele. Fugia porque temia, tinha medo, sabia que o homem era bravo, valente e valoroso, né? O homem era mau, valente e corajoso, né? Então eles não queriam saber dele não, fugia dele, né? Fugia dele, né? Principalmente porque o povo de Deus é um povo de paz. O povo de Deus não quer guerra, né? A guerra que o povo de Deus trava é exclusivamente guerra espiritual, né? É contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, como está escrito lá em Efésios 6:10. O povo de Deus é um povo de paz, né? Não é povo de guerra, né? Então eles fogem da presença do mal, e assim fugia de Saulo, porque achava que Saulo estava blefando, que Saulo não tinha sido convertido, estava convertido coisa nenhuma, né? E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Precisou um discípulo, né? Um que era dos 12, né? Precisou pegá-lo e levar ele aos demais, né? Para que ele fosse apresentado, explicado o que aconteceu, né? E os demais então pudessem, né, estar divulgando, né, que Saulo não era mais perseguidor do povo de Deus, que Saulo tinha sido convertido, transformado, regenerado, liberto, já estava até batizado, né? Que era verdadeiramente um irmão nosso em Cristo, nosso do povo de Jerusalém, os irmãos que eram da igreja, né? E assim os apóstolos, depois que os apóstolos apresentaram e falaram, então aí a coisa mudou, né? Mudou, então a preocupação, a desconfiança com Saulo, né? E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, com eles quem? Com os apóstolos, né? Mostrando que ele realmente tinha se pessoa convertida, transformada, regenerada, liberta, tinha passado a ser uma pessoa de bem e não era mais o perseguidor do povo de Deus, né? E falando ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo, né? É o povo que matava todo mundo, que falava, que pregava o nome de Jesus, né? Aí quiseram matar Saulo também da mesma forma, né? Falava e disputava também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A cura de Enéas, a ressurreição de Tabita. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lídia. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Oh, glória, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né, irmãos? É o poder de Deus.
é Cristo, é Jesus, né? É o nosso Salvador, né? É aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, Pedro chegou, né? Fazia ali na cidade de Lídia, fazia 8 anos, né? Que Enéas era paralítico e vivia numa cama, né? E Pedro chegou para ele na casa dele, prostrado na cama ali, porque ele estava ali visitando o povo daquela cidade, né? Cumprindo o ídolo de Jesus, né? E se deparou com esse irmão que estava ali, né? Ele era paralítico e fazia 8 anos que estava acamado, né? E Pedro chegou e com toda a ousadia que o Senhor deu para ele, usava ele chegou e disse, né? E havia, glória a Deus, e disse-lhe Pedro, né? E achou-se ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico, e disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Que coisa linda, irmãos, né? A palavra de Deus afirma que o povo precisa ver milagre, né? Se o povo não vê, eles não creiam, né? E aí o povo, quando vê milagre acontecendo, o povo fica cheio de fé. Aí o povo crê, né? E converte também, né? Isso é o poder de Deus, né? É Jesus, é Cristo, é o poder do Senhor, né? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus, né? Aleluia, Jesus. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aleluia, Pai. Mulher caridosa, né? Ela praticava a verdadeira caridade da qual Cristo recomendou, está escrito, né? Lá em 1 Coríntios 13, né? Agora só resta essas 3, né? A fé, a esperança e a caridade, né? E Tabita, né? Estava cheia de caridade, de boas obras que praticava. Ela dava muita esmola e era muito caridosa, né? E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lídia era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 servos, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles, né? O que aconteceu com Dorcas, Tabita, irmãos? Essa ficou doente, ficou enferma e veio a óbito, faleceu, né? E os irmãos, as irmãs amavam demais, porque Tabita, né? Ela, pela que a palavra mostra aqui, ela era costureira, né? Era costureira e fabricava muitas roupas, né? A roupa ela cuidava do vestuário das irmãs, né? E eu não sei falar se é voluntariamente ou não, a Bíblia não fala, mas ela fazia as irmãs com todo o carinho, com todo o amor, né? Ali todas chorosas, né? Mostrando para Pedro, né? As roupas que Tabita tinha feito, né? Lamentando ali, né? Em pranto, lamento pela morte da irmã, né? E mostrando para ela que elas amavam demais, né? Então, evidentemente, que numa comunidade, uma pessoa falece, né? E onde não tem funerária, as próprias pessoas cuidam do corpo, né? Ali de lavar o corpo, de levar para um lugar onde vai ser velado, né? Para no dia seguinte ser enterrado. E assim fizeram com Dorcas, né? Mas quando souberam que Pedro estava na cidade, nas imediações, mandaram rapidinho chamar Pedro, né? Porque viram, como se diz no ditado, uma luz no final do túnel, né? Havia ali um fio de esperança, né? E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu.
E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lídia era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram os 2 varões, rogando-lhe que não demorasse a vir ter com eles, né? Esses varões que foram, evidentemente, explicou para ele, contou o que tinha acontecido, né? E Pedro foi, né? Atendeu o chamado dos irmãos e foi lá ver o que ele podia fazer em relação àquilo, né? E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodeavam, todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou seja, chamou os irmãos que foram com ele, foi buscar ele, foi atrás dele, que voltaram com ele. Chamou os irmãos, que tinha botado todo mundo para fora, né? Ninguém ficou ao lado, junto com ele no quarto com Tabita, né? Pôs todo mundo para fora, né? Eu já disse, porque às vezes a fé é fraca, se abate e até acaba ficando contra, né? Então, por causa da incredulidade, né? A incredulidade do homem, da mulher, né? Do irmão, da irmã, de um modo geral, né? A incredulidade impede o trabalhar de Deus, porque a pessoa não crê, né? A pessoa não crê, né? Tanto é que Jesus fala numa outra mensagem, né? E estes sinais seguirão os que crerem, né? Farão as mesmas obras que eu faço e farão até maior, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, nós teremos lá do alto porção dobrada para poder ajudar vocês, para trabalhar por vocês, para cumprir as determinações de vocês pela obediência e pela palavra que eu dei para vocês. Porque o homem não determina nada. O homem apenas ora e pede. E o Senhor é quem faz, né? E assim aconteceu que Pedro, né? Mas Pedro, fazendo-a sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Eita, coisa linda! Ou seja, ela ressuscitou-se, né? Tabita estava morta. Após ficou doente, morreu, o corpo foi lavado, foi colocado no lugar que ia ser velado, né? Aí Pedro chegou depois, né? Não sei quantas horas depois, mas chegou algumas horas depois, né? E aí tudo isso aconteceu, né? Louvado seja. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva, ou seja, ressuscitou-se, né? E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Vamos pegar aqui, irmãos, já mais um pouco de referências, né? Para que nós possamos avançar mais um pouco nas referências relacionadas a esta mensagem, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Né? Atos capítulo 9, versículo 11. Né? Diz o seguinte: E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Simão, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrara um homem chamado Ananias, e punha-lhe sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem.
Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Após conhecer Jesus e aceitá-lo como Senhor e Messias, Paulo ora e jejua, pedindo orientação em atitude de profunda dedicação a Deus. A fé salvadora e o novo nascimento, a que ela conduz, sempre levarão o crente a buscar comunhão com o Senhor e Salvador, que ele acaba de aceitar. Essa explicação, irmãos, aqui da referência do versículo 11, né, fala exatamente, né, após Paulo ter conhecido Jesus verdadeiramente, pelo que lhe aconteceu, né, ele entendeu perfeitamente, né, o Senhor falou com ele, ele ficou cego, o Senhor falou com ele, mandou que era para ele entrar na cidade, que lá haveria de ser feito, haveria de ser dito o que ele deveria de fazer, né? E ele seguiu passo a passo da orientação do Senhor, que ele não viu, mas ouviu a voz do Senhor. Ele viu a luz, que é Jesus, né? Ele viu a luz, que é Jesus, porque se ele visse Jesus da forma que Estevão viu lá no céu, ele não continuaria vivo, né? Mas ele viu a luz, e é claro que a luz era Jesus. É claro que a luz é Jesus, né? E ouviu a voz, né? E isso pegou ele, pegou o coração dele, né? E amassou aquele coração velho que ele tinha, fez um coração novo dentro do peito dele. E ele entendeu perfeitamente, né? Aceitou Jesus, né? E se converteu, foi transformado, regenerado e liberto, foi batizado. E ele sentiu, após conhecer Jesus e aceitá-lo como Senhor e Messias, Paulo ora e jejua pedindo orientação em atitude de profunda dedicação a Deus. A fé salvadora e o novo nascimento, a que ela conduz, sempre levarão o crente a buscar comunhão com o seu Senhor e Salvador, que ele acaba de aceitar. Essa explicação aqui, irmãos, está confirmando, né? Está dizendo porque Paulo, quando Jesus falou com Ananias, né? E mandou que Ananias fosse na casa de Judas e procurasse lá por um jovem chamado Saulo, né? Jesus falou para Ananias, ele está orando e jejuando há 3 dias. Então você vai e diz para ele, e falou o que era para ele falar para Saulo, né? E assim, Jesus passou para ele o que acontecera com Saulo, né? No caminho, e Ananias chegou e se apresentou, procurou e falou para Saulo tudo aquilo que tinha acontecido com ele, né? Como é que Ananias podia saber se Jesus não tivesse falado, né? Ele próprio não tinha falado, quem falou para ele, né? E Jesus tinha falado para Ananias. E aí Saulo acabou de completar totalmente, né, ali a sua fé, né? Ele não só estava orando e jejuando há 3 dias para poder receber o perdão do Senhor e recuperar a sua visão, né? E porque ele não sabia o resultado que iria acontecer, porque o Senhor não disse que iria acontecer, né? E daí Ananias orando, falando com ele, ele já sentiu o desejo de batizar, já saiu dali usando toda a força, todo o vigor, todo o conhecimento e sabedoria e entendimento que ele tinha para poder prender o povo de Deus, para castigar o povo de Deus, para poder matar o povo de Deus. Ele passou a usar em favor do povo de Deus no nome do Senhor Jesus. É coisa linda a conversão de um pecador, né? Principalmente de um grande pecador como era Saulo, né? Que era bravo, valente e corajoso, né? Glória a Deus e aleluia Jesus. No verso 13, Atos 9, versículo 13 está escrito, teus santos, né? E respondeu Ananias, né? Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém?
Ananias falou para o Senhor, respondeu e disse, né? Os crentes do Novo Testamento são chamados santos. Confira em Atos 26, versículo 10. Romanos, capítulo 1, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. A ideia básica do termo santo, grego agios, é separação do pecado. E para Deus, os santos, noutras palavras, são os separados para Deus, ou os santificados em Deus. Isso significa ser guiado e santificado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Largar o mundo a fim de seguir a Jesus. João, capítulo 17, versículo 15 ao 17. Ver o estudo A Santificação, página 1937. Mesmo assim, o termo santo não significa que o crente seja perfeito ou incapaz de pecar. Confira em 1 João, capítulo 2, versículo 1. O Novo Testamento em nenhum lugar chama o crente de pecador salvo. Portanto, este costume não é bíblico. O termo bíblico comum para os santos, os crentes, é santo. O termo bíblico comum para todos os crentes é santo, o qual enfatiza a pressuposição bíblica que todos os crentes vivam conforme os ensinos divinos da justiça. Efésios capítulo 5, versículo 3. E a necessidade da santidade ser uma realidade interna em todos os que pertencem a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estamos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome de Jesus. Amém?